doido como as pessoas racionais têm dificuldade para ouvir a própria intuição. Eu por muito tempo sentia que eu estava perdendo muita oportunidade por não entender quando ela estava falando comigo. Então eu decidi fazer algo a respeito. E vim falar da minha experiência de partir de alguém que não ouvia a intuição falar para alguém que ouve ela falando nitidamente. Se você é alguém que sente que não tem intuição ou que não ouve a sua intuição falando contigo, eu diria com confiança que ela fala com você constantemente e você não faz nem ideia. Nos meus primeiros contatos com a minha intuição, eu não tinha noção que eu estava lidando com ela. Mesmo sendo uma pessoa muito racional naquela época, eu tive alguns poucos episódios que eu tomei certas decisões que não foram nem um pouco baseadas na lógica. E uma dessas, eu diria o principal desses episódios, foi quando eu decidi entrar na faculdade de produção audiovisual para poder trabalhar como editor de vídeo. Eu estava no final do meu 2º grau técnico, super aderido à informática, estava tudo encaminhado para eu poder fazer TI, que na época já era um caminho que indicava que eu ia fazer uma boa grana, e hoje isso já é um fato consolidado. E no meio desse meu último ano, teve um trabalho onde o grupo decidiu fazer um vídeo para fugir um pouco daquele clichê do PowerPoint. E eu não fazia ideia de como se fazia um vídeo. Mas a galera falou que ia me ensinar e tal, a gente ia desenrolar na hora. E quando ele foi me ensinando e eu fui aprendendo e montando o vídeo, aquilo me encantou de uma forma que foi outro mundo para mim. Descobri aquela forma de contar a história e criar emoções de uma forma criativa. E eu fiquei fascinado com aquilo. E na hora eu senti que eu deveria fazer isso, eu deveria trabalhar fazendo aquilo. E aí foi o início do meu dilema. Seguir o caminho consolidado, que era certo que vai tudo dar certo ali, ou seguir essa minha paixão que está me empurrando para uma aventura totalmente desconhecida, que eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. A resposta não apareceu e eu fui seguindo o resto do ano tentando buscar alguma forma de responder essa questão. Eu continuei a entregar todos os trabalhos que eu recebi em vídeo. Foi cada vez mergulhando nesse hábito e toda vez eu ia percebendo que eu estava adorando fazer aquilo, construir um vídeo. Eu ia me sentindo mais encantado por aquela ideia. Até que no final do ano eu tomei a decisão. Tomei a decisão de abandonar o TI e realmente seguir esse caminho e descobrir o que eu ia encontrar ali. Eu já sabia o que eu ia encontrar. O mistério ia ser como eu ia encontrar aquilo. Na época meu pai ficou bolado, ele não entendeu como isso poderia dar certo, mas eu estava disposto a fazer isso acontecer. Então, ele acho que não teve muita opção. Ter confiado nesse instinto foi muito valioso para as decisões que eu fui tomando ao longo da minha vida e perceber como encontrar uma vida que vale a pena ser vivida. E essa é uma das formas que o instinto se apresenta. São essas sensações que não são como mensagens claras e objetivas do que deve ser feito, mas você sente que é isso que você deve fazer. E por isso que deve ser difícil de você reconhecer sua intuição, porque ela provavelmente vai sempre se apresentando apenas dessa forma. Desse jeito que nos deixa desconfortável, é igual quando você vê alguém e você sente que você deveria falar com essa pessoa, mas você não sabe por quê. Você fica, por que eu estou sentindo que eu deveria falar com essa pessoa? Isso não faz sentido. Só que não precisa fazer. Eu tive outra coisa que também foi me atrapalhando a ouvir minha intuição, e foi o medo. Mesmo depois dessa experiência, eu fui me desenvolvendo cada vez mais no caminho da racionalização, porque eu sempre fui uma pessoa curiosa e sempre foi uma tendência minha acabar me debruçando sobre a ciência e encontrar coisas que me explicavam o mundo ao meu redor. E isso foi me distanciando da minha intimidade com a minha intuição. Porque, de certa forma, encontrar essas explicações científicas era uma forma de me sentir seguro com relação ao meu ambiente. Inclusive, eu vou deixar o nome de 2 livros na descrição que traz uma abordagem mais científica sobre a intuição, e para eles é muito mais um instinto do que alguma coisa sobrenatural que vem na nossa mente, mas é muito interessante ver a que passo anda a psicologia no entendimento desse fenômeno. E com o tempo, na minha jornada, eu acabei conhecendo o budismo, que me apresentou o conceito do ego, que é essa personalidade que só se preocupa com sobrevivência, com prazer, e é fortemente baseada nas emoções. E naturalmente eu fui me aproximando do conceito mais sobrenatural da intuição. E isso foi me dando uma outra ótica para poder enxergar esse fenômeno. E foi muito importante para eu poder me separar dos meus pensamentos. Porque uma coisa que é interessante sobre a intuição é que ela não é baseada no medo. Na verdade, ela não é baseada em emoção nenhuma. Mas quando eu for falar do meu contato com ela, eu vou entrando mais em detalhe. E a nossa identidade, nosso ego, por outro lado, já é totalmente influenciado pelos nossos sentimentos. Vou fazer isso para fulano não ficar triste comigo. Acho melhor fazer aquilo para não perder meu emprego. Esse tipo de decisão não soa familiar? Várias vezes você toma decisão pensando que sua motivação é algo que você quer, mas quando você começa a analisar,
Você vê que você está tomando essa decisão para impedir que algo que você não quer aconteça. Isso é tudo o medo. E eu ficava tão absorvido nessas preocupações, nessa chuva de pensamentos que a gente passa desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, que é como se eles bloqueassem a transmissão da nossa mente. E eu não via nada além deles. E por isso a importância de aprender a me separar dos meus pensamentos. Porque toda vez que eu via a minha intuição, eu estava presente, eu estava quieto. Mas não quieto fisicamente ou mentalmente. Eu até estava me movendo, eu estava tendo algum pensamento, mas eu estava consciente do que eu estava acontecendo. Eu estava vendo os pensamentos ocorrendo. E não desnorteado igual o urso do pica-pau perseguindo as preocupações que cruzam a minha cabeça. É igual quando você sente a sola do seu pé no chão. Ou sente o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Nesses poucos segundos que você está imerso na sua atenção, isso é estar presente. Isso é você estar quieto. E eu fui capaz de desenvolver essa habilidade de ficar presente nos momentos graças à meditação, que me ajudou a trazer isso para o meu dia a dia. E isso criou os momentos onde eu não só sentia minha intuição, mas eu ouvia ela. Só que isso não foi o único fator determinante para me ajudar a escutar minha intuição. Quando eu olho em retrospecto, eu vejo que o que me fez ficar tanto tempo só tendo contato com a minha intuição através de raros momentos onde eu sentia ela, foi o fato de eu só confiar na lógica. Eu só confiar no que eu podia explicar. E por isso eu acabava só dando atenção aos pensamentos. E ficava igual o urso do pica-pau, como eu falei anteriormente, perseguindo eles porque eles iam prover a explicação que eu estava buscando. A racionalização que é da justificativa que eu quero. E quando eu entrava em situação onde eu sentia se eu deveria ou não me aproximar dessa pessoa, ou se eu deveria ou não continuar nesse ambiente, eu acabava não dando bola para o que eu sentia. E é muito mais confiando na explicação lógica que eu conseguia criar para a situação. No meu processo de desenvolver intimidade com a minha intuição, foi necessário que eu tirasse essa confiança que eu depositava na lógica, na explicação, e entender que eu deveria apostar nas sensações que eu tinha. Perceber que o que eu sentia era útil como parâmetro na minha tomada de decisão, mesmo que eu não pudesse explicar. Eu tive que desapegar das explicações. E isso criou espaço para que a confiança na minha intuição se desenvolvesse. Não tem como você escapar da dúvida, será que é meu ego? Será que é minha intuição? Ir arriscando nessas sensações foi o que me ajudou a perceber que a minha intuição ela é clara, ela é calma, ela é paciente, ela é firme e objetiva. E essas características são válidas tanto porque eu sentia, como também para as mensagens objetivas e pensamentos que vinha dela. E de tudo que eu pesquisei por aí para entender a diferença entre o ego e a intuição, teve uma coisa na minha experiência que me impressionou na claridade de perceber quando é um e quando é outro. Quando é minha intuição, eu não tenho dúvida. É como se fosse uma certeza do que deve ser feito, que vem com uma confiança, uma carga de coragem para dar o primeiro passo. Coisa que não vem com o ego, com as nossas fantasias de busca de prazer que ele tem. Você sente vontade de fazer algo, você vai fazer, mas você não sente essa força que te impulsiona. E o que me deu o gatilho para começar o canal foi justamente um momento desses, onde eu recebi uma mensagem da minha intuição que eu não tinha como duvidar. Eu desde novo tenho uma conexão com o YouTube. Eu sempre me sentia atraído para isso, mas eu não sabia explicar. Eu achava que era mais algo sobre gostar de consumir e apreciar o que tinha na plataforma. E ao longo dos anos eu fui tendo várias experiências de ser convidado por amigos para poder produzir conteúdo com eles, e ia fazendo alguma coisinha, mas sempre acabava largando no meio do caminho. Em 2021, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tomei a decisão definitiva de começar a fazer conteúdo. Eu ia fazer isso acontecer. Só eu e esse velho desejo que eu sempre via surgindo dentro de mim, só que eu nunca dava real atenção a ele. Criei a conta, fui anotando as ideias e fui deixando tudo pronto para assim que eu ficasse livre, começar o canal. E para eu ficar livre, eu só ia precisar finalizar alguns freelances que eu tava pendente, entregar para todo mundo e acabar com meus compromissos com qualquer pessoa. Então eu fui cada dia trabalhando e aquela ansiedade de ver a parada se aproximando. E quando chegou finalmente da época onde eu entreguei o último freelance e estava pronto para começar, vem a vida e as suas surpresas. Justamente nesse momento, eu acabei recebendo um convite de um amigo para trabalhar no canal dele com ele, que já tinha um público formado, e a ideia era agradável para mim. Parece que a vida dá sempre uma oportunidade da gente testar e provar pra gente mesmo o quanto a gente está disposto a fazer algo acontecer. Algo me dizia para eu não aceitar, mas uma parte de mim queria ir. E eu fiquei nesse dilema por algumas semanas, então eu tomei minha decisão. Eu pensei, se for um erro entrar nesse projeto,
Eu estou sentindo uma inclinação para fazer isso e eu quero dar ouvido para essa inclinação. Então, se tiver um erro aí, vai ter um erro que vai ter uma lição que eu preciso aprender. Eu assumi essa decisão e aceitei as consequências delas e eu entrei de cabeça no projeto. E a gente foi trabalhando junto e a coisa foi desenvolvendo e tem aqueles imprevistos e essas coisas que tem do dia a dia de começar algo. Até que um dia, passados uns 3, 4 meses, eu estava tendo uma conversa dessas malucas que eu adoro ter sobre as questões da vida. No final dessa conversa, eu estava falando com a pessoa sobre como eu adoro ter esse tipo de conversa, onde a gente vai questionando as coisas e vai trocando os pensamentos e às vezes você nem chega em resposta nenhuma. Mas essa é a parte gostosa, não é sobre a resposta. A graça está nesse processo, nessa investigação em si. E nessa hora, na minha mente só veio uma voz que falou: é isso que você deve fazer. Simples, objetiva, calma, serena. Não veio com a empolgação que eu estava falando com a pessoa. Veio com uma calma, mas com uma firmeza que eu sabia que era isso que eu deveria fazer. Ficou claro o quanto eu deveria estar produzindo conteúdo sobre isso, que essa sempre foi a ideia do canal quando eu criei a conta. E não é quando é a voz da nossa identidade, do ego, que vem com aquela coisa de isso vai ser maneiro, isso vai ser bom, pô, se isso acontecer vai ser gostoso. Eu vi que não era algo que estava envolvido em emoções. E na mesma hora eu soube o que eu deveria fazer. E essa foi da experiência mais forte que eu tive de contato com a minha intuição, que me deixou claro como a voz da minha intuição é nitidamente diferente do meu ego, dos meus pensamentos. É exatamente como estar andando num quarto escuro e de repente acende a luz e você vê tudo exatamente como é e você não tem medo de tropeçar em nada. Você sabe o caminho que você tem que trilhar. E eu não vou dizer que não aparece nenhum tipo de dúvida depois que a sua intuição dá um sinal. E na minha experiência, eu notei que na verdade aparecem 2 tipos de dúvidas bem específicos. Um deles é a dúvida do motivo. Um exemplo disso foi um dia que eu estava pronto para sair para academia. Era só pegar minha garrafinha, calçar meu tênis e sair para o meu treino de perna delicioso. Depois de ter calçado o tênis e meti a mão na chave, veio um pensamento: agacha agora. E era aquela voz que eu conhecia. Ela não vinha emocionada, em desespero, ela vinha até baixa, mas mesmo baixa ela vinha com uma firmeza e uma clareza que é impressionante. E na hora eu sabia o que eu deveria fazer, mas veio uma dúvida a seguir desse pensamento, que foi: por que eu devo agachar agora do nada? Percebe que a minha dúvida não foi se eu deveria fazer ou não, mas por que eu deveria fazer isso? Por que eu estou sentindo que eu devo fazer isso? Não faz sentido nenhum. E essa é a bendita mente racional em trabalho. Esse é o ego tentando entender o que a intuição sabe. A sua intuição não vai ficar te dando uma justificativa bonitinha do porquê que você deve fazer isso. Ela só diz: vai e arrasa bem. E você vai, caralho. E eu tive que aprender que eu não preciso entender, não precisa ter lógica. E é nessas horas que você testa a sua confiança na sua intuição. Eu agachei ali na hora, e do nada me deu uma vontade de ir no banheiro. Essa história parece estar ficando mais confusa do que antes, mas vai fazer sentido daqui a pouco. É que ter ido no banheiro naquela hora me impediu de sentir vontade de ir no banheiro quando eu tivesse com uma barra cheia de peso nas minhas costas, o que seria nem um pouco conveniente. Parece bobo, mas é exatamente esse o ponto. Para a mente racional, vai sempre ser bobo, porque ela não entende o que a intuição entende. E eu falo isso até do ponto de vista científico sobre a intuição. O nosso subconsciente detém bem mais informação que o nosso consciente. Mas como nós só temos acesso à parte consciente, criamos a impressão de que ela é incrível porque ela é capaz de fazer tantas coisas, eu consigo analisar tantas questões, e por isso que o que importa é poder entender tudo, porque isso vai me dar uma confiança, uma garantia de que está tudo bem. E ela é exatamente como aquele meme do cachorro musculoso, não sei se vocês já viram, uma versão desse meme para nossa consciência e subconsciência seria tipo isso. E uma prova disso é como fazermos leituras precisas sem perceber de como outras pessoas estão se sentindo. O autor do livro Blink, que é uma das indicações que eu deixei aqui na descrição, fala justamente sobre isso. Se você vê 2 pessoas conversando de longe, mesmo sem ouvir, você consegue entender se elas estão brigando, se uma está pedindo um favor para a outra. Você não precisa fazer uma análise consciente da linguagem corporal e analisar como os músculos do rosto estão se movendo e contraindo de forma que expressam tais situações. O seu subconsciente faz todo esse cálculo de forma automática para você, em um piscar de olhos. A nossa cabeça sabe, sem que nós precisemos saber que ela sabe. E por isso que explicação é desnecessária. Agora, a outra dúvida que eu notei, ela aparece horas depois, dias depois.
No momento que eu percebi que eu deveria estar fomentando essas conversas de maconheiro sobre vida e questões sem resposta, foi lindo. Parecia que a minha vida já estava resolvida. Aí eu parti para a execução. E, obviamente, começa a surgir os desafios, como qualquer coisa que vale a pena ser vivida na vida. E você vê aquela certeza do sinal da intuição, da hora que ela fala com você, que te dá coragem para dar o primeiro passo, não está presente na hora de dar o quarto, quinto passo. Você começa a duvidar porque a dificuldade testa a sua coragem de fazer isso acontecer. E é uma etapa importante. E eu falei inclusive sobre isso no último vídeo do canal. Porque é muito comum a ideia de que você não pode pensar em desistir. Eu acho justamente o contrário. Você deve pensar em desistir. Porque esse é o ambiente necessário para que o próximo passo seja dado. Eu vou deixar o vídeo no card para caso você queira entender por que pensar em desistir é crucial sim para o seu desenvolvimento. E essas são as duas dúvidas que eu encontrei na minha experiência. No que eu chamaria de dúvida do motivo e dúvida dos passos seguintes. Você vai ter dúvida na sua jornada, independente de você seguir o seu ego ou a sua intuição. Mas você consegue notar o quanto a dúvida da intuição tem algumas características específicas? Porque mesmo que você duvide, não muda o fato de que você sabe que você deve fazer o que você sentiu ou ouviu que deveria fazer. Igual eu tive que decidir entre entrar no canal do meu amigo e continuar no meu canal. Eu sabia que eu deveria continuar no meu canal, mas eu gostava da ideia de começar o canal com ele. Essa coisa do ego, de buscar essas coisas que agradam, essas coisas agradáveis. E não importa se você vai encontrar a melhor explicação do mundo sobre quando é a sua intuição, quando é o seu ego. A verdade é que você só vai poder entender isso através da sua experiência. Você vai ter que viver, inclusive para essas explicações fazerem mais sentido. Eu só consegui entender elas quando eu passei a arriscar e entender que eu precisava descobrir por mim mesmo. Algumas das histórias que eu trouxe como exemplo são de momentos que a gente tende a considerar momentos importantes na vida, mas não se apega a elas. Elas não são mais importantes. Esses momentos são muito raros, porque você não troca de carreira 47 vezes na sua vida. Você não encontra o amor da sua vida a cada 6 meses. A sua relação e a sua intimidade com a sua intuição vai acontecer nas pequenas coisas. É algo que eu falo constantemente no Instagram do canal, sobre o quanto as grandes coisas da vida que a gente valoriza, que a gente adora e que a gente acha importante, elas não são grandes e prontas, elas são feitas das pequenas coisas. Uma jornada não nasce pronta. Você não fiz uma jornada, pronto, está aqui a jornada. Ela acontece através de cada passo que você dá. Nós vemos esses momentos-chave da vida das pessoas ou resultados que elas apresentam do que elas construíram, nós ficamos muito apegados a isso. E ignoramos o que realmente forma essas coisas. Foi dos agacha-agora aleatório do meu dia a dia que eu fui construindo essa confiança e essa intimidade com a minha intuição. Se eu te falar da quantidade de vezes que eu vi a minha intuição e segui ela, poucas foram as vezes que eu vi um resultado aparente. A maioria das vezes que eu senti coisas como dar um bom dia para essa pessoa, ou atravessa a rua e faz um caminho diferente para a academia, na hora parecia até que alguma coisa incrível ia acontecer na minha vida e basicamente, seguiu tudo muito normal, não aconteceu nada de demais. Não é sobre ter esses resultados impressionantes, é sobre aprender a confiar. E entender que a sua intuição não vai sempre te levar pelos caminhos mais confortáveis e agradáveis que existem, mas ela vai te levar por onde você precisa ir. E isso é a sua aventura. E você passa a apreciar muito mais a vida, porque você sai dessa posição de ser a pessoa que tem que tomar decisão, que tem que saber de tudo, e passa a ser quem está apreciando a viagem. Porque você entende que tem algo que sabe mais do que você para te guiar por esse caminho. Fica bem mais fácil para lidar com as incertezas do futuro, que são inevitáveis. Com o tempo eu tive que aprender que não vale a pena aplicar tanto esforço para planejar o futuro, porque ele não está no meu controle. Nesse vídeo eu conto a minha aventura para entender que essa tentativa de controlar o futuro não passa disso, uma tentativa. Te vejo em outro vídeo. E busque conhecimento.